Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. E aqui hoje nós temos a nossa convidada, a Flávia. É um grande prazer tê-la aqui em casa, no nosso podcast. A Flávia é uma médica veterinária experiente, nós estudamos juntos na faculdade. E é uma cardiologista veterinária e daqui a pouco ela vai se apresentar para vocês. Obrigada aí, né? Bora tomar um café. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá tomando uma aguinha aqui. Uma aguinha. Precisamos de veterinário que tome café. Aqui nesse podcast nenhum toma café. Eu fico tomando café. É que tá muito calor, gente, hoje. Realmente tá desafiador tomar um café hoje. O Flávio é que toma café em todas as temperaturas. Não tem essa. Esse sim, tá calor demais. Flá, conta pra gente um pouquinho da sua história antes da veterinária, como que foi sua infância? Obrigada. Primeiro, obrigada aí pelo convite, né? Somos amigos há bastante tempo, né? Não vamos falar o tempo para não entregar a idade. Na verdade, assim, eu desde pequena sempre gostei de pet, né? Sempre tive pet em casa, então eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Então, eu já sabia que eu queria veterinária, tanto que eu prestei direto só faculdade de veterinária. E graças a Deus já entrei logo no primeiro ano, ter saído do colegial, já prestei, entrei na Unisa, era da primeira turma da Unisa. Você era da? Eu sou da terceira. Da terceira. E eu já sabia muito bem o que eu queria fazer. Só que quando eu me formei, o primeiro ano que a gente se formou, o hospital demorou um tempo para ficar pronto e demorou para entrar com a papelada para o MEC. E aí eu fiquei um ano sem CRMV, né? Então, depois que eu me formei, E aí nessa época, até que não foi ruim isso que aconteceu, porque eu acabei caindo numa área que eu nunca me imaginei fazendo, que foi a área de vendas, a área comercial. Eu trabalhei um tempo na área comercial. E aí foi onde eu descobri que a veterinária não era só cuidar de bicho, né? Então você tinha um mercado aí pet gigantesco. Então assisti muitas palestras de vendas, de administração, de merchandising. Foi coisas assim que enriqueceu muito, né? Então e graças a Deus eu fiquei aí uns 5 anos na área comercial. Caramba, puxou bastante. Eu fiquei de 2000 até mais ou menos 2005. E eu fui conhecendo muita gente porque eu fazia as visitas para os veterinários e acabei conhecendo muita gente, que depois acabaram virando meus clientes de cardio, né? Então eu fazia a visita, mas eu já gostava de cardio. Quando eu me formei, a minha avó me deu um equipamento de eletro, era um equipamento humano, quase não tinha, né, na veterinária, e tanto que eu lembro que as garrinhas eu tive que adaptar. Meu pai foi comigo na autoelétrica, a gente comprou aquelas garrinhas de carro, a gente, tirou a garrinha ali, meu pai poliu tudo pra mim, pra não machucar, né, e aí eu comecei a fazer, naquela época, era a fitinha que saía na mão. Fitinha. E aí eu ia lá, fazia a venda da vacina e falava, olha, eu tô estudando eletro, não sei o que, tô fazendo e tal. Opa, roda um eletro aí pra mim, então, desse cachorro que eu vou operar. Bom. E aí eu comecei, ao mesmo tempo, né, já no final, assim, mais Era super inovador naquela época, não tinha quase nada de cardio, né? Volante, né? Exatamente. Tinha a parte de cardio, que não era uma cardiologia. Era difícil, sabe por quê? Que eu lembro disso? Desculpa te cortar. Lembra do Louie, o primeiro cachorro que eu tive? Onde a gente levava ele pra fazer coisa? No Provete. Lá no Provete. Só o Provete tinha, pra fazer todas É. as coisas dele. Não tinha nada, gente. Por aqui. Sim, é verdade, não tinha nada. Mas volante, mas eu tô dizendo volante. Nossa. E aí eu comecei a fazer toda essa região aqui, principalmente Granja Viana, Cotia. Foi aí que eu conheci todo o pessoal, né? Que hoje são amigos meus, né? Então eu comecei dessa forma, e só que foi bom porque abriu meus olhos, né? Porque a gente não adianta nada você saber, você ser bom, mas você não saber vender o seu peixe, né? Então eu aprendi demais, foi uma experiência assim incrível, né? E aí quando eu comecei a perceber que dava, falei, opa, eu tô aqui num volume de exames legais, eu já tô, né, assim, já estudei bastante, comecei a fazer estágio daí com eco, eu falei, opa, já tô, aqui já dá para começar alguma coisa só cardio, né? Então eu fiquei esses 5 anos aí na área comercial,
e depois eu consegui migrar só para cardiologia. Que ano, você lembra? Que ano foi só... 2005. 2005 já por aí. começou né? Na cardio por exclusividade. Isso. Caramba, já faz 21 anos só na cardio. Só cardio. Muito legal, muito legal. Eu nunca passei pela clínica geral, assim, só estágios, Sim, né? Atendendo como clínica geral. Fiz muito estágio, porque eu sempre gostei, eu fiz estágio desde o primeiro ano da faculdade, então sempre gostei. Estagiário, né? E logo que eu me formei, que eu te falei que eu não saí o CRMV, enquanto eu trabalhava na área comercial, eu fiz uma pós em clínica médica, porque eu fiquei com medo de ficar um tempo afastada e de não conseguir me desatualizar, né? Então eu fiz uma pós em clínica médica, para não ir perdendo. Que é a base de tudo, né? Sim, exatamente. Sobre isso, que é a base. A pessoa se perde. Hoje em dia tem muita diferente, né? A pessoa sai da faculdade, já se especializa e perde um pouquinho essa conexão com a clínica médica, que é tão importante, né? Para qualquer especialista. Sim. Qualquer um. Muito legal, muito legal. Na infância, o que você fazia? Nossa, andava de bicicleta. Você tem algum médico veterinário na família? Não tem. Era só por ter animais em casa e você adorava mexer com eles. Eu gostava. Nossa, minha mãe ficava doida. Eu chegava com as cadelas assim, falava, mãe, eu trouxe essa cadelinha aqui. Quando ia ver, tava prenha, já com filhote. Mas a gente arranjava dono. Meus pais sempre me incentivaram muito. Então foi bacana, sabe? Daí eu sempre... Então, foi bem... Eu sempre fui incentivada, né? Mas nunca tive ninguém na família, assim, que era veterinário. Pouca gente que a gente entrevistou tinha na família. A maioria são os doidos mesmo. Mas eu gosto muito da área médica. Eu me vejo hoje, assim, se eu tivesse feito medicina, se eu tivesse feito odonto, eu acho que eu estaria feliz. Porque realmente eu gosto da medicina, da área médica. Então... Foi uma decisão acertada. Isso que você comentou é importante, porque tem muita gente que vai para a veterinária porque gosta de animal, mas aí quando a gente trabalha nisso, você percebe que você tem que gostar da área médica, não de animal. Sim. Né? Porque você muitas vezes vai encontrar o animal, o nosso paciente, numa situação que se você gosta do animal, emocionalmente você fica abalado. Sim. Você tem que ver aquilo como área médica, como alguém sem emocional, com racional. Não estou tirando empatia, não estou tirando compaixão de forma alguma, são coisas distintas, mas pelo que eu entendo é isso, você tem que olhar a parte médica do negócio. Sim. Né? É o que te faz ficar, né? É o que te faz ficar. É o que te faz ficar na profissão. Sim. Uma coisa também que eu achei interessante que você falou é da parte de comunicação, de relacionamento com pessoas, né? Sim. Isso aí, pra gente, pra nós que trabalhamos como autônomos, eu acho que hoje em dia, para qualquer um, né? Sim. Comunicação é importantíssimo. Sim. Né? Relacionamento com outras pessoas, você saber conversar, saber colocar o seu negócio, saber vender o seu peixe e ter um bom relacionamento com o veterinário. Se você sabe explicar aquilo que você faz, como você trabalha, você tem um relacionamento muito melhor, até para tudo, né? Para a parte financeira, para a parte de trabalho, para a parte de tudo. Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia, não sei vocês aqui acham, mas eu acho que falta muito. Sim. As pessoas não sabem se comunicar, né? A pessoa só vai ali para a parte médica, né? Ela só pensa na parte técnica, mas ela não pensa que do outro lado tem uma pessoa que está junto com o pet. Né? E o veterinário é por trás de tudo isso, né? Mas você como especialista, você atende dois clientes, entre aspas, né? Você atende o tutor, o animal, e você atende o veterinário que te solicitou o atendimento cardio. E outra coisa, se o cliente não confia em você, e se você não passa as informações corretas para ele não vai fazer o tratamento da forma correta e ele vai ficar voltando toda hora no seu consultório. Então, quanto mais assim você for claro, objetivo, não ficar falando às vezes com palavras, eu até pergunto às vezes para a pessoa, você é da área médica? A pessoa fala, não, eu sou da área de finanças. Não adianta eu chegar e começar a falar com palavras lindas, maravilhosas. Né? A pessoa não vai entender, ela não vai... Ela tem que ser seu parceiro, né? Porque eu tenho pacientes que tomam às vezes remédios a cada 8 horas, a cada 6 horas. Né? Então, se a pessoa realmente não entender tudo aquilo, né? Exatamente, fica difícil para mim e para eles também. Né? Então, eu gosto assim, a minha primeira consulta, na verdade todas as minhas consultas, né, elas são 1h30, 2 horas. Não tem como você fazer menos que isso. Né? Porque você até explicar tudo, você entender tudo, então é um trabalho assim...
isso me faz... Isso, uma conexão, você tem que fazer uma conexão, né? Sim. Isso me remete àquela frase, que sim, eu sou responsável por aquilo que você entende. Se você fala, tem muita gente que fala isso, né? Não, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, nós somos responsáveis pelo que você entende. Você tem que passar uma prescrição, se ele não quiser o que você está falando. Eu até concordo em partes com isso, mas assim, é o que ela falou, você tem que alinhar a sua comunicação. Sim. Eu também faço isso, eu alinho a minha comunicação. Se eu estou falando com uma pessoa que tem um entendimento maior, que sabe termos técnicos, eu consigo alinhar uma comunicação um pouco mais técnica, né? Se eu estou falando com uma pessoa que não é da área, né, de outra área completamente diferente, também eu vou alinhar. Né? Não, e às vezes não é... Senão você vai ter tela branca, você vai olhar para a pessoa e ver que ela já não está entendendo. Não, e às vezes tem pessoas que não é nem da área, mas, por exemplo, é uma pessoa mais ansiosa. Sim. De repente, você ficar falando muito, ou de repente uma pessoa que não quer ouvir notícia ruim, ou dependendo da forma como você fala, a pessoa já não está mais te escutando. Exato. Então você tem que... percebe, né? você percebe. Então você tem que ser claro e objetivo, tentar ter um canal de comunicação com o cliente para que ele te entenda. Né? Então acho que isso é importante. Respeitar o tempo de cada um. Exatamente. E a comunicação, alinhar a comunicação, né? Olhar para a pessoa e ver, nossa, será que ela está me entendendo? Sim. Essa carinha, ela não está entendendo nada. O problema é quando o cliente fica quieto. Assim, quando ele fica quieto, você fala, ele não está... Não entendendo nada. E ele faz uma cara assim, tipo, você fala, ixi, deu tela azul. Eu tenho essa percepção, falo, gente, acho que não está entendendo. Então eu tento mudar, sabe? Muda a abordagem, exatamente. Mudar a abordagem, mudar o jeito de falar. E o diagnóstico também choca muito, né? Às vezes quando você dá o diagnóstico muito assim, pá, diagnóstico, a pessoa fica, meu Deus, aí você falou, a emoção, a emoção fala mais alto e cortou o elo. Sim. Já não tá te escutando mais, se não tiver uma outra pessoa junto, aí você foca na outra pessoa. Não é verdade. Eu tenho um caso, meu pai era cardiopata, já é falecido. E eu lembro no dia que ele teve que colocar o marca-passo, a gente foi no consultório do médico, porque a pressão dele, olha que engraçado, a pressão dele não estava medindo no aparelho. Então ele me ligou para mim, para o Flávio, acho que o Flávio foi lá junto comigo. O aparelhinho não está medindo minha pressão, o aparelhinho não está medindo minha pressão. Eu falei, gente, aí chegou lá, mediu a pressão de todo mundo, estava tudo medindo, o aparelhinho não media a pressão dele. Aí eu liguei para o médico, né, que era um amor de pessoa, na época agora ele está em Minas Gerais. Ele falou assim, vem aqui, traz ele pra mim, né? Trouxe ele lá. Aí o médico fez o quê? Olha só, tava eu e minha irmã e meu pai. Todo mundo tranquilo lá, ele analisou meu pai, e ele falou assim, olha, fez uma carta, colocou no envelope, e falou assim, olha, seu pai vai precisar tomar um remedinho. Tem que ser agora. Aí eu falei assim, pai, pode ser amanhã? Não, tem que ser agora, tá bom? Alinhou a comunicação, porque viu que a gente estava todo mundo ali, que a gente podia ficar nervoso, que a gente podia, e ele também. Então ele não falou só entrega esse aqui pro médico na emergência, qual é o hospital mais perto que o convênio dele cobra? Eu falei, tinha um hospital perto, nem lembro qual que era. Não é Beneficência Portuguesa. Acho que era Beneficência Portuguesa. Aí eu falei assim, não, eu vou pra lá, não tem problema nenhum. Eu cheguei lá e entreguei o envelope. Ele já entrou aqui, ó, paciente. Senta aqui, senhor. Não, entraram correndo pra emergência. E meu pai tava ótimo, tava super estável. Sim. Cara, o batimento dele cardíaco tava 23, a frequência cardíaca dele. Nossa Senhora. 23. Só que ele estava tão estável, assim, foi muito calmo, né? Super estável. Se ele tivesse me falado isso no consultório dele, não, eu ficaria? O seu ia para 200, Eu não ia conseguir levar ele para eu estava dirigindo. Sim. Né? Então eu achei isso aí, uma alinhamento maneira de comunicação. Alinhamento de comunicação. Sim, ele percebeu o que estava acontecendo, alinhou, uma pessoa muito humana. Sim, com certeza. Então acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Isso para tudo, né? Para todas as áreas da veterinária, né? Para todas as áreas, porque o diagnóstico pode fazer você desequilibrar totalmente, né? Sim, ou desistir, você vira e fala, isso aqui é grave, a pessoa fala, tá bom, não tem o que fazer, é grave, não vou fazer nada, nem vou fazer. Então, se você também já joga todos assim, né? Joga dessa forma, a pessoa pode entender, tipo, então por que eu vou ficar fazendo 500 mil coisas aqui? Né? Se já tá grave, não tem mais o que fazer, né? Então... Flávio, mudando de assunto, você tem um menino, né? Tenho. Que idade que ele tem? Tem 16. 16 anos. Como que foi essa maternidade aliada à profissão? Mesmo, né? Na verdade, até que foi tranquilo, porque foi justo nessa transição, né, que eu saí da área comercial
e eu já comecei a fazer alguns eletros, então como a demanda era muito baixa, eu tinha assim, às vezes uma vez na semana que eu ia para Cotia, já fazia 2 clientes e voltava para casa. E aí nessa época foi tudo planejado, né? Então, poxa, agora dá para parar, agora dá para... Então eu engravidei, eu trabalhei mais ou menos até o 8º mês, mas não era nada puxado, porque eu ia 1, 2 vezes por semana lá para Cotia. E aí depois no 8º mês, até na época estava tendo um surto de gripe, era a H1N1, acho que era, né? Na época, eu não lembro qual que era a virose que tinha na época, até daí eu já me afastei. Aí eu fiquei em casa pelo menos uns 4, 5 meses, exclusiva em casa, sem trabalhar. E depois, com 5 meses, quando o Rodrigo estava com 5 meses, eu comecei a voltar aos poucos. Então eu voltei fazendo ali de novo os meus domicílios. E aí eu já conhecia uma grande amiga minha, a Yaskara, e ela já estava trabalhando no Badlab. E ela falou, poxa, eu queria alguém aqui para vir pelo menos uma vez por semana, você pode vir aqui para mim? Eu falei, tá bom. Então daí eu comecei uma semana fixo no Badlab e depois fazendo os meus volantes. Você tá no Badlab desde lá, então? Uns 14 anos lá, por aí. Caramba! Olha aí. 14, 15 anos, Parceria é. Que legal. Parceria que funcionou. Funcionou, mesmo. com certeza. Que legal. E como que foi essa época? Eu sei que, assim, não é fácil, né? A Não. gente vem numa... Não adianta a gente falar, a gente romantizar. Não. Eu vejo muitos vídeos, né, da pessoa romantizar a maternidade para a mulher. Não. Mas o gráfico não bate, Não, né? A gente vem numa estabilidade ali, às vezes vem até numa crescente, chega na maternidade, a gente cai e se dedica muito, mas cai a parte financeira. Como que você se organizou para essa parte financeira? Na verdade, nessa época eu era casada, né? Então já tinha ali uma estabilidade, né? A gente já tinha o nosso combinado de que eu ia realmente parar para isso, até porque a gente não queria, assim, né? O filho ou em creche ou com outra pessoa em casa. Então a gente já tinha isso, já estava na nossa programação, né? Então quando eu saí da empresa, eu saí para engravidar. Legal. Né? Aí eu pedi demissão, até eles ficaram chateados, falaram, poxa, não vai embora. Eu falei, não, eu quero ser mãe, agora eu vou parar um pouco para ser mãe. E aí eu fiquei, o começo não era fácil, mesmo tendo assim essa ajuda e não precisar, porque era assim, às vezes meu filho assim teve muito problema de refluxo, então eu passava noites em claro. Sim. Daí então você tá cansada no dia seguinte ter que sair para dar um plantão, para fazer um atendimento. E você não quer falhar, então eu ligava para minha irmã e falava, fica aqui um pouquinho com o Rodrigo que eu tenho 2 clientes na granja, já volto. Nessa época eu também trabalhava em laboratório, eu trabalhava também no LabVet, eu também comecei a fazer uns atendimentos lá, e então eu fazia isso, deixava o Rodrigo com a minha irmã, ou deixava numa escolinha, mas era um período bem curto, até porque ele era muito pequeno, né? E assim, pegava virose, eu pegava todas as viroses. Eu peguei todas as viroses. Só que assim, ele pegava e passava, eu pegava e ficava 15 dias mal. Você já ouviu isso? Sabe, eu Conheço essa. Quando o Derek é difícil pegar virose. Mas quando pega, ele passa pra mim, ele fica 3 dias ruim, eu fico 15. É isso mesmo. E aí foi assim, bem difícil, porque o Rodrigo demorou 3 anos para dormir a primeira noite inteira. Meu Deus. Ele tinha refluxo, ele tinha terror noturno, então foram... do que o Derek. Então assim, foi muito desafiador, porque eu ia trabalhar muito cansado, né? Mas aí depois, quando ele fez mais ou menos 1 ano, daí ele começou a ficar direto na escolinha, e aí eu trabalhava meio período. Legal. Então ele trabalhava a hora que eu estava a hora que ele estava na creche, ali na escolinha, eu trabalhava, daí eu buscava e ficava à tarde com ele. Então eu consegui curtir, assim, eu não posso reclamar que falar, não, eu curti a maternidade, todas as fases, intensamente. Deu certo, Sim, né? graças a Deus. Ter esse suporte, né? Não só financeiro, né? Sim. Eu perguntei da financeiro, mas esse suporte também da família, isso. Sim, né? com certeza. Uma rede de apoio que ajuda, né? Não tem ajuda, como. né? Eu falo para as pessoas, vocês querem ter filho? Gente, tenham, é super legal, é maravilhoso, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas se planejem. Se planejem, né, para vocês financeiramente, com rede de apoio, não é só dinheiro, né, mas você precisa ter também as pessoas que te ajudam, Sim, porque senão... Porque isso é o cansaço,
né? Ainda mais vocês que trazem laudo para casa, né? Às vezes para fazer. Não, e hoje o desafio do trânsito está muito pior. Então, antes, em 5 minutos, eu ia lá fazer um negócio e voltava para casa. Hoje não tem mais isso, né? Às vezes eu demoro 1h40 para voltar para minha casa. Não tem, não tem mais isso. Tá ótimo, tá ótimo. É verdade mesmo. Legal, que bacana. Muito legal isso. Agora, desafiador foi na pandemia, porque na pandemia, pelo menos para mim, assim, bombou de trabalho. Bombou. Também. Assim, o movimento da clínica aumentou 40%. Porque depois aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer volante, eu só fazia volante, e ficava uma vez por semana no Badi. Só que aí, o que aconteceu? Começou a ter uma demanda grande no laboratório, e eu fui substituindo aos poucos o meu volante pelo fixo, né? Então hoje eu fico fixa lá no laboratório todos os dias, menos quinta-feira. Eu trabalhava até todos os sábados lá, é que agora já fui reduzindo. Mas quando veio a pandemia, o trabalho aumentou, só que meu filho começou a ficar em casa. E nessa época eu já estava separada. Então eu não tinha com quem deixá-lo. Né? Minha irmã também, minha mãe tinha coisas para fazer, então também não dava para ficar. Ele estava com uns 7 anos, 8 mais ou menos. E daí eu tive que contratar uma pessoa para ficar em casa, para ficar com ele, mas foi assim, desafiador, porque ele não assistia a aula, não conseguia, né? Imagina, essa idade, você não consegue ficar na frente do computador. Então foram assim, a pandemia foi bem desafiador, porque o trabalho me exigiu muito. Em casa exigiu. E em casa eu precisava, exatamente. Daí eu criei outras estratégias, né? Daí eu lembro que eu peguei um professor de inglês 2 vezes por semana para ele, ficava lá fazendo aula, foi aí que ele aprendeu inglês, hoje ele é fluente. Então, aí eu alugava uma quadra de tênis, pegava um professor que fazia aula para mim e para ele, né? Porque nada estava aberto. Então eu fui tentando achar algumas maneiras de tentar suprir ocupar esse horário, sim, exatamente. E trabalhando 40% mais do que... Foi nessa época que eu e o Flávio tivemos que rodiziar o dia para trabalhar. Sim. Porque o Derek estava com 2 anos. Sim. Não tinha como, a escola fechou, porque uma pessoa da cozinha pegou, e aí eles viraram um bafafá, foi para casa. Aí a gente, e aí, como é que a gente vai fazer? Né? Não dá mais para alternar período. Aí a gente alternava o dia para trabalhar. Né? Um trabalhava segunda, outro trabalhava terça, trabalhava quarta. Sim, com certeza. É isso, a gente também teve que rebolar. Nossa, aí eu vou falar. Nessa época, eu realmente entendi que trabalhar era muito mais simples do que ficar cuidar com uma criança de 2 anos tentando entreter. Sim. Porque era aquela sede, estava ali, né, sugando você, tipo, e agora? Ficava com aquela cara, o que a gente vai fazer? Exatamente, não podia ir para lugar nenhum, não podia combinar com um amigo, porque ninguém queria ver ninguém, né? Sim. Então, assim, a gente, nossa, deu o que você faz com esse parecido? Sai para trabalhar? Não, foi bem isso, né? O que você faz para parecer? Sair para trabalhar. Porque, fora as notícias muito loucas, né, que a gente ouvia. Isso eu nem assistia, eu já não... As pessoas ao redor indo, né, embora, muita gente foi embora naquela época, primeiro ano pelo menos, e a gente naquela situação, né? Exato. Mas passou, né? Nossa, meu Deus do céu. Que fase, hein? Que fase. Bem na minha vez de ser adulto, vem pandemia, vem guerra, vem apartamento mais de 1,5 milhão. Isso aí, Meu Deus do céu. Eu falo que eu tô cansada de fazer história, né? Porque os caras falam, vivi isso aqui na minha época, a gente viveu tanta coisa, né? Fazendo história. Fazendo história, chega, né? Tá bom. Muitas das pessoas que assistem ao nosso podcast são veterinários. Sim. Você tem alguma dica para dar para o pessoal que está ou iniciando, ou que já está há algum tempo no mercado? Olha, eu acho que assim, a gente vê muito, eu converso às vezes com as pessoas e vejo esse negócio de você ter que faturar. Eu acho que é assim, né? É importante, claro, mas a gente não pode perder o nosso foco, né? Então eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, o restante é consequência. Né? Então, às vezes você escuta falar, poxa, eu tenho meta para isso, meta para aquilo. Eu falo, cara, não tem que ter meta. Você não tem que ter meta para indicar coisa, para prescrever coisa, né? Para prescrever procedimento. Você tem que fazer o seu trabalho bem feito. O restante é consequência. Né? Então,
E eu acho que assim, na minha época a gente aprendeu na raça, né? Então eu vejo hoje em dia os recursos que tem. Eu fui fazer recentemente, eu fui assistir um curso de uma amiga minha, que ela me convidou para eu assistir um curso de parte respiratória. Nossa, eu fui ver as peças, é incrível, vem tudo embalado, tudo, nossa, a gente era ali com o formol passando mal, né? Hoje o negócio assim é incrível, então para eles aproveitarem, que eles têm a gente, quando tinha dúvida, eu pegava a fitinha do eletro, eu ia lá, eu era muito amiga da Abduche, do núcleo, eu ia com a fitinha lá, não tinha nem celular que mandava foto, eu ia com a fitinha lá no núcleo e falava: Biducho, me ajuda com esse eletro. E ainda rezar para não tomar sol, que se tomasse sol ainda queimava a fita do eletro. Né? Então, tudo. Assim, aproveitar todos os recursos, né? E começar com humildade, né? Porque assim, a gente erra, né? E principalmente no começo. Então, eu vejo muita gente assim que já sai achando que sabe tudo. Então, ter humildade e aproveitar todos os recursos, porque hoje em dia você tem curso, na minha época não tinha curso de cardio. Curso online, Flávia. Não tinha. Curso online. Exatamente. Então eu acho que aproveitar, que eles têm tudo na mão, aproveitar a oportunidade. Isso é disruptivo. Eu lembro com a Jordana, eu tenho guardado aqui em casa os cartões telefônicos que eu usava para fazer agendamento de exame. Sim. Guia 4 rodas. É isso aí. Imagina, hoje você abre o WhatsApp, você troca informação. Impressorazinha também, né? Que soltava fita. Ultrassom, aquela que sai térmica quente. Sim. Nossa! Gente, ficava no carro e queimava tudo. Colocava no correio. Nossa. Fazia lá. Às vezes eu fazia lá pelo correio. Mandava mesmo. Hoje, assim, outro dia meu filho estava fazendo uma lição de casa e tinha que levar a carta, falar o que é a carta. Nossa, eu me senti tão antiga. Eu falei, nossa, O que é a carta? Por que as pessoas mais antigas usavam isso? E para ele levar, se ele tivesse uma carta aqui para ele levar, eu fui lá buscar para ele. Eu tenho uma caixa com algumas cartas guardadas. Ele ficou encantado de olhar uma carta com selo. Falei, Flávia, a gente já tá virando museu já. A gente já tá virando. A gente que não percebeu. É verdade, né? Nossa, carta. Que era uma coisa que fazia parte da nossa rotina. Exato. Meu Deus do céu, para se comunicar, para tudo. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. É veterinária também? Não, ela é psicóloga. Tá explicado. Você já tem todo o suporte. Eu sei, eu tô assim, coitada, eu ligo pra ela. Né? Por isso que tá 25 anos no mercado, só assim. Por isso que ela aguenta, né? Não, e foi muito bacana, porque minha irmã, ela tá se especializando agora em luto na veterinária. Olha aí, que legal! Então ela me ajuda bastante, né? Sim, até para eu poder entender e ajudar os meus pacientes, né? Caramba, que legal. Então, porque hoje a gente sabe que o pet é filho. Sim, não é mais, acabou. Quem acha que é, né? Tá totalmente errado. Hoje o pet faz parte da família. Então, a gente vê o sofrimento das famílias quando o pet, né, acaba falecendo ou quando está sob um diagnóstico grave. Sim. Então, às vezes o luto não é só da perda, às vezes o luto é de um diagnóstico. Então, e hoje na veterinária a gente percebe um movimento, né, do paliativismo, da questão do luto. Hoje você vê as pessoas falando sobre isso. A gente comentou num outro podcast sobre esse assunto e é bem bacana porque uma coisa que não se fala também é o luto do profissional. Sim. Porque às vezes é aquele pet que você está tratando há 1, 2, 3, 5 anos. Ele morre, você... Muito mais. Você é o médico dele, tá ali. Não, e você gosta dos responsáveis, né? Eles são, acabam, né, se tornando amigos ali, exato, né? Então... Exato. Eu nunca escondi muito, não. Se eu tô triste, eu choro junto com o cliente. Porque eu acho que não tem como. Você vai lá e fazer cara de que como se nada tivesse acontecido. Nossa, né? Eu acho que assim, você não pode desabar de uma forma de você perder o controle, até porque você tem que amparar o cliente, né? Mas você demonstrar sentimentos, demonstrar que você tá triste, eu não vejo nenhum problema, né? Eu até... Não, robô.
né? Exatamente. Não é IA atendendo. E não. é isso, a gente faz um relacionamento tão grande que o proprietário confia em você de uma maneira, né? Eu tenho pacientes que, graças à evolução da medicina veterinária, já estão em tratamento comigo há mais de 5 anos, tomando medicação, e são pacientes que vêm frequentemente no meu consultório. Por exemplo, o cardiopata, dependendo já do estágio que ele está, eu vejo a cada 3, 4 meses. É bem próximo. Então assim, é uma coisa, então... Eu vejo aquele chihuahuazinho. E você conhece a família toda, você conhece o filho, que gosta do cachorro, você conhece a mãe, você conhece o pai, você conhece o marido, então você acaba ficando próxima da família. É o que eu falei, a gente não estava informado ainda quando o meu cachorrinho, que eu tive na casa da minha mãe, né, esse cachorro estava na faculdade, ficou sabendo que estava com cardiopatia, ele ficou 9 anos, ele morreu com 19 anos. Sim. Ficou 19 anos naquela época, porque a gente realmente cuidava, né? Mas você vê, imagina o laço que faz, né? Sim. E a Jordana trata muito desses cães, assim, porque Sim. a medicina integrativa ajuda demais. Não é fácil mesmo. A gente pega do meio pro fim, né? O que eu começo a falar com o tutor, né? O responsável, quando eu vejo que tá ali, sabe, chegando, né? Que o animal começa a dar sinais para mim. Eu começo a conversar com ele sobre a qualidade de vida e a qualidade de morte. Sim. Tá? Porque a gente quer que o animal tenha qualidade de vida, mas também quer que ele tenha uma morte tranquila, sim. Né? Sem aquele animal que fica ali, né, com várias internações, sofrendo. Parece que é aquele animal que está se agarrando à vida, mas já está com uma vida com uma qualidade péssima e não vai embora, né? Sim. Que acontece muito, a gente sabe disso. Então, eu começo a falar com ele sobre isso. Olha, a gente está tratando para a qualidade de morte, para ele já ir entendendo um pouco essa palavra, que é tão forte, né? Falar, é tão difícil para ele entender isso. Sim. Então, eu às vezes pergunto, você sabe o que é qualidade de morte? Vamos conversar sobre isso, né? E aí o doutor vai abrindo um pouquinho a cabeça, vai falando, né? Mas é difícil, né? Não é fácil. Hoje em dia tem veterinário, tem uma amiga veterinária que está em luto por um gatinho dela, que era só ela e a gata. Sim. Né? Então... Não, e às vezes é isso que você falou, o cachorro tem uma história ali, né? Uma vez eu atendi um pet que era do filho da mulher e a criança tinha morrido. Então você imagina o que aquele pet não representava para ela, era o filho dela, era o filho dela. Então é uma coisa muito assim, forte, né? Eu tenho uma situação assim de gente que o cachorro era grudado com o esposo e o esposo foi. E ela ficou, e é uma senhorinha. É isso, ela fala do cachorro como se estivesse falando do esposo. Sim, dela. Com certeza. É a lembrança viva do... É a lembrança viva. Quando ela fala dele, ela já fala do esposo. Ela linka sempre, né? Então, imagina, a perda ali, a gente já começa a perceber que a perda ali vai ser a perda de tudo, aquele esvaziamento, né? A morte é um esvaziamento... Abrupto, né? Abrupto, rápido. Isso, essa é a palavra. Abrupto. De uma hora para outra. Então, é muito difícil. Não é fácil lidar com a morte. Não é. E por que ela começou a trabalhar com esse... Por causa de conversar com você? Ou teve algum... Não, na verdade ela teve a experiência dela, que ela teve 2 abortos. E aí nessa ela começou porque é engraçado que as pessoas, e eu também não percebia isso, né? As pessoas, ninguém está preparado para isso, né? E ninguém reconhece isso também, né? Porque, por exemplo, ela teve o aborto, só que sabe onde que você faz o aborto? Né? A curetagem? Na maternidade. Então você imagina, você está internada num quarto do lado, onde está todo mundo saindo com o seu bebê, e você está saindo sem nada. Então, e isso não... Então você imagina como a pessoa fica. Então eu acho que... E ninguém fica, mas estava... não, mas era só 3 meses. A pessoa está minimizando o teu sofrimento, né? Então, é aquele negócio de você ter... E aí isso mexeu muito com ela, ela começou a estudar. E aí, como ela viu falando muito dos meus clientes, né? Eu tinha alguns clientes também que passavam por problema, ela falava, poxa, dá meu cartão, deixa eu conversar com ele, né? E aí ela começou, daí ela fez um curso, acho que foi da Anclivepa, que era de especialista em luto, e começou a estudar sobre o assunto. Né? Então hoje o foco dela o foco dela acho que era o hoje pessoal da oncologia que estava fazendo isso, né? De luto. Eu não lembro, faz um tempinho já que ela fez, Nossa, aí é um assunto realmente muito importantíssimo e super atual. Da mesma maneira que é importante, a gente já conversou aqui no podcast sobre eutanásia, né? Para alguns
alguns clínicos que estão ali na linha de frente, né? Sim. Que é o cara que mais recebe isso, não que outros não façam. E como é difícil, às vezes, para o próprio veterinário, né? Sim. Fazer esse tipo de situação e estar ali com os tutores, ou às vezes os tutores saírem e deixarem o veterinário sozinho naquela situação. Então, foi falado sobre isso, mas sobre o luto a gente não tinha conversado ainda. Também não é uma coisa simples, não. Porque muitas vezes a gente sabe, que ela vai saber com muito mais propriedade, né? Que vai pegar alguma coisa lá em você, vai mexer com alguma coisa sua lá dentro, vai se conectar aquilo com aquele outro vazio. Sim. E aí se torna uma coisa gigantesca que às vezes você não sabe lidar, né? Sim, com certeza. Não sabe lidar, né? Isso que é bacana, hein? Muito legal. Ela foi bonito porque ela acabou ressignificando, né? Então, Exato. Você tem uma dor, tem um sofrimento e você tenta transformar isso em... Né, de repente, se ajudando as outras pessoas, você se cura também, você né? Se cura, é fato, né? fato. E o tênis? Opa, isso aí é minha... Você sabe quando a pessoa volta no hobby ou quando sorri na hora que fala. Da onde surgiu essa paixão pelo tênis? Olha, eu jogo tênis desde os 10 anos de idade. Eu sou apaixonada. Comecei com a minha mãe e com meu pai, minha mãe fazia aula comigo, meu pai sempre gostou, e eu nunca mais parei. Assim, nunca mais, né, não é 100% verdade, mas assim, quando eu engravidei, eu fiz uma pausa, quando eu fui para a faculdade eu também não tinha tempo, no começo da carreira a gente não tem muita grana para pagar, né, porque tênis não é um esporte muito barato, então, mas sempre esteve presente, assim, eu sou alucinada por assistir jogos e também por jogar, E hoje eu consigo jogar, eu jogo 2 vezes por semana, jogo toda terça e quinta, e eu fico lá. E às vezes jogo de final de semana também, e nossa, eu falo que é minha válvula de escape. A gente precisa ter, precisa muito. Na pandemia eu descobri outra paixão, que foi o mountain bike. Eu lembro que você saía pra pedalar. Não, eu ainda saio. Sai ainda? Sai. Também lembro que você comentou. Então, só que assim, não gosto de pedalar em São Paulo. Então, põe a bike no carro e vamos pra Itu, vamos pra Itatiba. Fiz um grupo de amigos, né, que gostam de pedalar, também veterinários. Que legal. Tem a Yáscara, que pedala com a gente, que é cardio, é a responsável, a diretora do Badi. Tem a Cláudia Zanata, que é endoscopista, a Vanessa Canetti, que é endócrino, e a gente pedala, é muito gostoso, muito bacana. Olha que legal. E daí a gente vai, fica conversando, pedala, é muito bom. Mulher, né, empoderada. Não, os maridos vão, Não, os maridos também vão, mas a gente fica falando, eles vão pra lá, que eles, né, e a gente fica falando, aí pedala mais devagar, né? Então a gente fica a mulherada fica pra trás, os homens na frente. Acelera. Que gostoso. A gente precisa ter. A gente também, uma coisa que a gente fala aqui e que a gente quer mostrar é que veterinária faz parte da nossa vida, não é a nossa vida. Né? E você precisa ter essas válvulas de escape, eu também acho isso. São válvulas de escape que você fala assim, vamos ter esse momento de... no começo não tem jeito, no começo a gente tem que, ralar, mas depois a gente tem que ter sempre em mente que se a gente não tá bem, a gente não é um bom profissional. Eu não sou boa mãe, eu não sou boa profissional, então a gente tem que estar bem, a nossa saúde mental é o mais importante. Né? Então, você sabe que isso na medicina humana é uma diretriz, né? Sim. Isso faz parte de um consenso dentro da medicina humana, porque isso na veterinária também. Porque a gente vê muitos veterinários batendo no peito e se orgulhando de falar, nossa, faz 10 anos que não tive férias. Nossa, não. Jesus, não. É aquele negócio, né? E eu acho que as pessoas se orgulham disso. Esse aqui é o negócio. A gente teve sempre, eu acho que eu e o Flávio temos essa visão de que quando a máscara cai lá no avião, você tem que colocar você em primeiro. Sim, exatamente. Para depois você salvar as pessoas que estão ao seu redor, né? Se você não estiver vivo, você não consegue salvar ninguém. Sim. Então, esse olhar para você, esse cuidado, né, que a gente tem que ter de
se alegrar, Sim. né? Se amar. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso. Isso me deixa calma. Estou lidando com as minhas emoções, né? Como que eu lido com as minhas emoções? Sim. Porque é uma carga muito grande de emoções que a gente pega, acabamos de falar. Sim. Se você pega um animal muito doente, com um luto, né? Um luto ali que você teve, aquela carga emocional vem pra gente. De você, vem nos seus ombros. E se a gente tá mais tranquilo, a gente passa isso também. Sim. Na hora que a gente tá atendendo. A gente tem mais empatia, a gente está mais relaxado. Exatamente. Porque se você vai guardando aquilo, se você não faz nada, né? Só chega em casa, come, dorme, vai, né? Aquela rotina, né? Isso que você falou também para mim é uma regra. 9h30 eu tô na cama. Faça chuva ou faça sol. Fazer isso depois que o Derek nasceu. 9h30 eu estou na cama. Eu desligo meu celular e eu vou dormir. Eu preciso de pelo menos de 7h30 a 8 horas de sono por dia, senão eu não sou ninguém, senão no dia seguinte eu não vou atender bem. Não vou dar conta de fazer as coisas com meu filho, não vou dar conta de ser boa profissional. Então, são essas regrinhas, né, que é me exercitar, né, e dormir bem, se alimentar bem, me alimentar bem, é a minha base. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Quais são os maiores desafios de ser mulher, mãe solo e ser uma profissional, né, de excelência? O que você acha o maior desafio de equilibrar tudo isso? Na verdade, o maior desafio é ter que fazer tudo sozinha, entendeu? Então, eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que pensar tudo no supermercado, eu tenho que pensar eu tenho que, né, que nem a gente estava falando de investimentos aqui antes, eu tenho que pensar como que eu vou gerenciar meu dinheiro, eu tenho que pensar tudo. Então, isso é exaustivo. Isso é exaustivo. Mas, graças a Deus, eu estou dando conta. Mas é exaustivo. Se você tem uma pessoa, alguém para, né, poder dividir tudo isso, é mais tranquilo. Né? Dividir conta, dividir tudo, né? Dividir todas as responsabilidades. Os ônus e os bônus, né? Dividir tudo, exatamente. Então isso é o que mais pesa, assim, de você ter que dar conta de tudo sozinho. Isso é o que mais pesa. Quantos anos o seu filho tinha quando vocês se separaram? 7. 7 anos. 7 anos, nessa época da pandemia. Foi um pouquinho antes, Foi um ano, acho que antes da pandemia. Pesado, porque uma criança de 7 anos precisa muito de você, né? Sim. Precisa ainda dessa rota de educação. Agora ele está com 16. Sim. Então que não precisa. Precisa bastante. Mas já está mais independente, muito mais, né? Eu acho que é assim, de ter que pensar em tudo, assim, isso que cansa um pouco, né? Se bem que assim, minha família me ajuda muito, não tenho, nossa, eles estão sempre, às vezes me ligam, olha, eu tô no supermercado, quer que pegue um negócio pra você? Então eles sempre me ajudam muito, né? Mas é aquele negócio, tá em casa, é só você e teu filho, né? Então, por mais que as pessoas ajudem um pouco, né? Na hora que você tá em casa, é você e ele, né? Dá as demandas de todas que ele precisa, né? Então... Essas mulheres maravilhosas, eu te entendo, viu? Eu te vejo, te respeito muito. Obrigada. Não, eu te respeito mesmo, porque é isso. Eu acho que eu tenho aqui meu parceiro de vida. E é puxado, mesmo tendo alguém para te ajudar, né? Isso que eu ia falar. Mesmo tendo alguém para me ajudar, é puxado. Eu imagino fazer tudo isso sozinha. Eu não consigo nem imaginar. Vocês são muito fortes. Eu tenho outras amigas mães solos também, eu já falei isso para elas também, que vocês são guerreiras. Guerreiras, ainda mais morando em São Paulo. Nossa Senhora. Caríssima. Verdade, o custo de vida aqui em São Paulo é muito alto, né? Gente, vocês querem falar de valores? Não, deixa quieto. Deixa quieto. O pessoal do interior que nos assista, vocês moram, vocês são reis. Fica aí, viu, que tá tudo bem. Vocês são reis, não sabem. É tudo muito caro. A falsa ideia de que só tá o dinheiro aqui, que o sucesso tá aqui. Todo mundo com a palpa tremendo. Porque aqui morar é caro, educação é caro, né? O transporte é caro. Agora não, e é o estresse, assim, que eu acho que o que mais pega também pra mim hoje em dia é o deslocamento. Então, e assim, você vai voltando pra casa no Waze, aí você olha, agora o Waze tem alerta de bandido, né? Aí você volta, tem um alerta aqui, você já começa, você já fica em pânico. Você já começa a ficar em pânico, então é muito estressante tudo isso, né? Cara, alerta de ladrão. Tem alerta de bandido. Eu uso o Google Maps. E pior é que tem o desenho. Tem o desenho, aparece a carinha, a carinha. Você nunca viu? Nunca vi. Não, eu já começo, sabe? Nossa da gatilho. Uma das coisas que eu sempre lembro, Flávio, é isso, né?
as diferenças que a mulher sente em alguns ambientes. Sim. E que o homem às vezes nunca vai sentir. Nunca vai sentir. Essa insegurança. Né? Por exemplo, supermercado, o pessoal fala, nossa, o pessoal entra lá e te põe dentro do carro e some com você, né? É um negócio assim, e normalmente acontece com mulher, né? Então eu vou no supermercado, eu já fico olhando se o carro do lado tem isso filme, se tem gente dentro. Então a gente tá sempre num estado de alerta muito... Quando para no farol... Quando para no farol, às vezes eu vejo que ele tá super relaxado e parou no farol, dependendo da região que eu estou, eu já fico tensa, né? Já fecho os dois vidros, já fico olhando. Eu vou comprar um boné, pôr um boné pra daí achar que é homem. Comprar um boneco inflável. Vou botar o Bob, né? O Bob. Tem gente que faz isso, né? Você lembra? Tinha uma época? Lembro. Daqui a pouco eu tô conversando com o Bob, do jeito que a gente tá, né? Você fica 1h40. Você fica 1h40 dentro do carro. Uma hora você vai falar com o Bob. Coaiada, daqui a pouco eu vou fazer falar Siri no Bob. E aí, o que você achou, Bob? Bate nele. Gente, a gente vai ficando completamente doido. A gente ri pra não chorar. É verdade, ri pra não chorar muitas mesmo. vezes... Já pensou em sair de São Paulo? Sim, Já pensou? eu tenho vontade de ir pro interior. Eu tenho vontade de ir pro interior. Assim, o interior próximo de São Paulo, porque minha vida tá aqui em São Paulo, não tem como, né? E depois eu não sei o que meu filho vai fazer de faculdade, como que vai ser o andar da carruagem, né? Então, mas eu tenho vontade de morar mais perto de São Paulo. Itatiba é uma cidade que eu gosto muito. São José dos Campos é uma cidade excelente também. 1h30, rapidinho. E é pertinho de São Paulo, então... O tempo que você leva do Adlab na tua casa é daqui até São Paulo. Exatamente. Outro dia a gente Tipo isso. viu na internet falando assim, você sabe quando você está envelhecendo, quando você começa a ter uma vontade de morar no interior, uma chacarazinha. Exatamente, Plantar pra comer. A gente já tá nessa também. Uma horta. Você vai lá, alface mó cara, põe alface lá, tá ótimo. Um galinheiro, ovo todo dia. A gente também já pensou várias vezes. E a veterinária? Teve alguma vez que você pensou, puxa vida, isso não é pra mim, quero fazer outra coisa, cansei? Eu tive um momento que foi logo depois da pandemia que eu tive quase um burnout. Daí eu repensei, assim, eu tinha vontade e falei, não sei, não quero mais isso, né? Só que eu vi que não era porque eu não gostava, era por causa do excesso, né? O excesso de trabalho e às vezes a forma como algumas coisas são conduzidas, né? Então, alguns casos são muito difíceis, né? Às vezes o tutor deixa você, às vezes, numa situação complicada. Então, eu falei, nossa, eu vou para a área de finanças, quero uma coisa mais exata. Eu tô cansada, sabe, da área médica que você faz A mais B, né? Ou 1 mais 2 não vai dar 3, Não vai dar 3. Então, mas depois eu consegui me achar, né, com terapia, com a yoga me ajudou muito, comecei a fazer yoga, e voltei a praticar mais esportes, que foi logo depois quando a pandemia foi embora, né, e aí eu comecei e aí eu criei esses pilares que eu te falei, que é dormir, comer, me exercitar, e a yoga, que eu ainda faço, depois do tênis eu faço 1 hora de alongamento, um alongamento bem específico. É isso, você se conhece, você sabe aquilo que se acalma. Hoje, com a maturidade que a gente tenta passar isso pro Derek, desde agora. A gente tenta falar assim, ó, o que você tá sentindo não é errado sentir isso, tá bravo, tá irritado, tá desse jeito, mas acha uma maneira que você consiga colocar isso para fora, né? Sim. Faz um exercício. Eu também adoro exercício físico e é uma promoção. Você promove saúde para você mesmo, tanto mental quanto física. Né? E o que você falou é verdade. Agora a gente se conhece. Então, quando eu sei que eu tô para entrar, porque às vezes a gente tem fases, né? Então, principalmente é final de ano, é uma loucura. Então, quando eu percebo que eu tô para entrar, daí eu faço assim, olha, eu vou fechar minha agenda hoje meia hora mais cedo, eu vou sair meia hora mais cedo, vou tentar almoçar, vou tentar, vou fazer, sei lá, dormir um pouquinho mais cedo. Final de semana, em vez de ficar marcando coisas para fazer, eu vou descansar. Então, eu já me conheço. Então, quando eu sei que eu tô para entrar, eu dou uma pisada no freio. E daí para não chegar nesse ponto. Saber se conhecer e falar, já vi esse filme. Já vi, exatamente. Já vi esse filme. Mas você já entrou numa vibe assim, um burnout pesado? Eu não acho que foi. Ajuda?
Eu não acho que foi pesado, mas precisei de ajuda, sim. Precisei fazer terapia, precisei tomar remédio, porque aí você tinha aquelas, né, taquicardia, vontade de chorar o dia inteiro, então, daí, e sem vontade de trabalhar, então isso pegou. Mas foi, graças a Deus, foi muito rápido, assim, do mesmo jeito que eu entrei, eu consegui sair, e hoje eu percebo, quando eu começo a ficar muito estressada, daí eu procuro as minhas válvulas de escape, daí é difícil a gente identificar, né? Igual você está falando, porque hoje você já sabe ver, né? Sim. Mas muita gente começa com isso e às vezes não identifica que está entrando numa linha muito tênue, Sim. né? E que ela precisa, naquele momento, ela precisa agir, senão ela entra num buraco e ela não consegue sair. Outro dia eu estava conversando com uma tutora sobre isso, ela falou que o ano passado ela entrou num problema assim, e ela não percebeu que ela estava entrando. E ela falou assim, era tão estranho, que assim, ela tem uma loja, ela tem comércio, ela, tem várias coisas, né? Eu acho que tem um comércio de vendas, um mercadinho e tem loja. Então imagine quando essa mulher gerenciava tudo. Tem funcionário não ficar lá, mas ela que gerenciava tudo, finança, parte de tudo. Ela fazia a gerência. Aí ela falou assim que entrou nesse né, não percebeu e entrou nesse vazio. Ela falou que era um negócio assim, ela se sentia num vazio, mas aquele vazio deixava ela confortável. Sim. Então Entendi. ela não conseguia se mover dali. Ela falou assim, eu escutava as pessoas falando comigo como se elas estivessem distante. E aquilo, parecia que eu estava anestesiada, ela usou essa palavra. E é ela isso falou mesmo. assim, eu me enxergava anestesiada naquele vazio, como se aquele vazio tivesse me consumido e estava prazeroso ficar ali. Entendi. É que a gente se acostuma, sair, né? Ela falou, para eu sair, eu tinha que fazer uma força tão enorme. Então ela ficou num período, aí teve que entrar, lógico, em terapia, em medicação, tudo. Mas ela descrevia desse jeito. Mas nesse ponto vocês mulheres são muito melhores, porque vocês percebem e tomam atitude. Homem é muito difícil de ir para uma análise, para uma terapia de força de vontade própria. Pode ser machista que eu tô falando, mas não, até porque fala menos, fácil, homem fala menos sobre o sentimento. A gente esconde mais as emoções, né? Então é mais difícil. Por isso que a gente tem os números e os índices da veterinária de suicídio altíssimos também, né? Por conta disso, todo mundo pensa em largar, pensa em desistir, entra numa dessa e não procura ajuda. E não procura ajuda. Ou é isso, nem percebe que está entrando. Não percebe. E o que você falou também, né, que eu estava lembrando, as minhas amigas também, né, foram muito importantes, né? Isso é uma coisa que eu também prezo muito. Então, eu sempre tento encontrar tempo para ver as minhas amigas, porque senão se você não assim, nem que seja para daqui a um mês, vamos combinar de se ver? Então, principalmente o pessoal da faculdade, a gente é muito unido, então a gente frequentemente se encontra. Ah, que legal, isso eu não sabia. Sim, a gente frequentemente se encontra, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente está sempre junto, isso é uma coisa que me faz muito bem também. Então, juntando tudo isso, né, eu acho que é o que me ajuda a me manter bem. Que legal. Né? Porque você tem uma rede de relacionamentos, Sim. com quem conversar, com quem contar, né? Sim. Porque assim, é fácil você ter amigos quando você tá bem. Sim. Quando você tá ruim, são raríssimos os que vêm. Sim, né? Os que ficam junto, os que estão ali para segurar sua mão, para não te julgar. Sim. Porque muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo, né? Ou para minimizar a sua dor, como você falou, colocar lá para baixo. Você está reclamando disso? Sim. Né? Porque cada um tem um jeito de sentir, né? É individual. Um mais um não é igual a 2. Para nós também. Nós somos seres vivos, né? Seres humanos. Exato. Isso aí tocou num assunto bem importante, tá? Da veterinária, que a gente fala muito aqui. E as pessoas, por isso que a gente deu esse nome, né? Backstage Vet, para a gente falar sobre o por trás da profissão que ninguém fala. Sim. É isso, é o luto, é a perda, é o burnout, de você se olhar e falar, puxa vida, preciso dar um freio aqui, mesmo que eu precise agora financeiramente, mas se eu não estiver bem, não vai funcionar, ajudar ninguém, né? Se eu não consigo me ajudar, eu não consigo ajudar ninguém. Sim. Né? É isso aí. Exato. Super enriquecedor. Obrigada. A gente agradece a sua vinda aqui. Obrigada. E muitos hacks importantes, né? Muitas ideias importantes. É o que você falou, né? É o que você falou, na verdade. O que está, né, ali por fora, né, da veterinária, né? Então é muita coisa, né? Você tem a maternidade, né? O meu próprio bem-estar, as relações pessoais. Sim.
né? Então eu acho que isso que é o... Porque a gente não consegue separar as coisas. Não dá para pôr em caixinha separada, faz parte. Agora eu vou entrar no consultório, vou desvestir a Flávia, mãe, vou desvestir a Flávia e vou entrar só a cardiologista. Imagina. Não existe isso, não existe. É você por inteiro ali. Então você tem que trabalhar todas esses papéis que a gente assume durante o dia, né? Sim, e às vezes até o Flávio, né, Flávio? Às vezes a gente bate um papo, né? Falo, poxa, a gente troca ideia de tanta coisa, né? Faz parte aí dessas relações, não são só comerciais. Exatamente. De amizade. Sim. Ainda bem que não são, né? Eu falo que o resto é consequência, né? Foi o que eu falei para você, o resto é consequência. É consequência. Queria aqui publicamente agradecer a Flávia ter aceitado o convite de mim fazer esse capítulo conosco. Curta, comente, compartilhe. E é isso aí. Se inscreva no canal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.